Eu já gravei isso aqui muitas vezes. Já tô pensando em recomeçar. Mas oi, meu nome é Luana. E esse aqui é o meu observatório. E como eu disse, eu já gravei isso algumas vezes. E eu pensei em falar sobre muita coisa. Eu pensei em falar sobre personagens femininas fortes e sobre novela, cultura pop no geral, sobre as minhas impressões e visões sobre novela hoje em dia, e séries, e afins, e personagens. E eu também pensei em falar sobre ser adulto, mas nada parecia fazer muito sentido enquanto eu gravava, ou escrevia sobre. E eu entendi que escrever sobre não estava funcionando porque parecia muito que eu teria que ler, sabe? E aí, sei lá, só ia ficar meio mecânico. Tipo, estou lendo alguma coisa, não ia dar certo. Por mais que eu goste de escrever. Até porque eu criei esse lugar pra dizer que eu gosto de escrever e que eu quero ser uma escritora. Só que pra isso, eu já entendi que eu ia precisar aparecer, de certa forma. E então, oi, eu sou escritora e eu tô usando esse espaço pra poder te convencer a ler o que eu escrevo. Seja porque você vai se identificar com alguma abobrinha que eu vou falar em algum momento, ou, sei lá, só porque você vai com a minha cara e talvez você dê uma chance pro que eu escrevo. Eu escrevo sobre fantasia. E alta fantasia, na maioria das vezes. Mas às vezes eu também escrevo sobre romances e pessoas normais, sendo normais. Mas tem drama, porque eu sou brasileira e eu fui criada com novela. E novela tem sempre drama. Muito drama. Enfim, eu acho que eu gosto de brincar com os sentimentos dos meus personagens. E eu tô meio nervosa, na real. Porque isso aqui é muito fora da minha zona de conforto. Quer dizer, eu gosto de falar, e todos os meus amigos próximos sabem que eu sou uma boca de sacola quando eu falo sobre alguma coisa que me empolga. Ou só sobre a vida no geral. Mas isso aqui é uma coisa que eu tenho querido fazer já tem um tempo, assim. Porque eu sempre gostei de aparecer. Mais ou menos. É um dilema, porque eu sou muito tímida pra maioria das coisas, assim. Quando eu vou numa festa ou num lugar que eu não conheço ninguém, eu fico assim. E aí dentro de mim tem, tipo, sei lá, 5 divertidamente. Desde que esse filme saiu, eu gosto muito de pensar que todo mundo tem uma sala de controle do Divertidamente na cabeça. E aí todos os meus divertidamente estão olhando pra um divertidamente em específico e dizendo: eu acho que a gente precisa realmente deixar de ser tímido agora, tá bom? Então, vamos, vai lá. Abra suas asas. Show your true colors. E aí, isso aqui é uma coisa que eu pensava muito em fazer. Talvez porque, no fundo, eu queria realizar um sonho do meu pai também. E não porque isso me foi imposto, mas porque era uma coisa que ele queria muito ter feito, que era ser radialista. E, bom, um podcast nada mais é do que um programa de rádio particular e individualizado. E não tem música no meio. Mas se você quiser, sei lá, eu falo sobre música também, porque meu hobby favorito é fazer playlist. E aí eu comecei a entender que eu realmente queria fazer um podcast, assim. Eu fiz 6 meses de jornalismo e aí eu conheci um garoto lá que a gente se fala até hoje. Ele é meu amigo. Teve uma época em que, se não me engano, eu perguntei pra ele se ele queria fazer um podcast comigo. Pra alguns amigos, na verdade. Mas já me foi dito que talvez eu tivesse que fazer isso sozinha. As coisas, no geral. Porque eu acho que eu sempre tive medo de fazer as coisas sozinha e ter que lidar com o meu fracasso sozinha. Porque eu sempre fui muito aquela pessoa que
Se eu já não nasci sabendo, então não vale nem a pena. Se eu não consigo fazer isso de primeira, então pra que eu tô fazendo? O que é muito maluco, porque a gente não nasce sabendo nada, sabe? Tipo, a gente aprende a falar, a gente aprende a andar, a gente aprende a comer sozinho, sabe? Mas eu sempre tive essa coisa de, se você não vai fazer sozinha, e se você não vai entender isso aqui assim, num estalar de dedos, então você fracassou. E eu sempre tive muita dificuldade de lidar com o meu próprio fracasso, porque eu sempre fui muito exigente comigo mesma. E isso é uma loucura, né? Tipo, não tem muito o que fazer sobre fracasso. Você só tem que aprender a lidar com ele, sabe? Porque você vai fracassar. Em todos os momentos, você vai fracassar, sabe? Seja nas expectativas que você criou, seja, sei lá, tipo, pegando um ônibus errado. Ou pegando a linha errada do metrô. Ou dizendo uma coisa que na sua cabeça fazia muito sentido, mas chegou na pessoa de um outro jeito, sabe? E aí você fracassou em expressar o que você queria. E eu acho que a vida, ela é uma sucessão de pequenos fracassos. Só que aí a gente tem que entender como melhorar a partir daí, sabe? E tipo assim, eu tô olhando pra minha máquina de costura e eu vou num show amanhã e eu tinha que fazer a barra do meu vestido, que eu vou usar. E assim, ficou uma merda. Sério, ficou muito ruim, de verdade. Mas entreguei pra Deus. Eu não vou fazer. Eu não vou tentar fazer de novo porque eu vou ficar estressada. Porque eu sei que esse é um tecido difícil de manejar. Porque ele é muito mole e ele dobra e amassa muito fácil. E eu pensei, claro que eu vou conseguir. Pra que eu vou gastar dinheiro com uma costureira? Eu consigo fazer, eu tenho uma máquina. Não consegui. Mas tá tudo bem. No fim, ele não vai arrastar no chão? Então tá tudo certo. Algumas coisas a gente tem que entender que a gente é muito medíocre fazendo. Tá? Sério, ficou ruim, de verdade. Ficou bem ruim. Mas ao mesmo tempo, eu demorei muito tempo pra chegar aqui. Pra entender que a mediocridade tá ok em alguns momentos da vida, sabe? Em muitos setores da vida. Tá tudo bem. Porque muita gente é medíocre fazendo muita coisa e todo mundo diz que ai, como você é incrível. Olha só que coisa legal que você fez. E na verdade é um trabalho bem medíocre, bem ruim. Eu aposto que você pensou em 3, 4 pessoas agora. E tá realmente tudo bem. Eu demorei muito tempo pra entender que primeiro você aprende e depois você bota em prática e provavelmente você vai errar muitas vezes antes de alguma coisa ficar realmente boa. O que é muito estranho, porque eu desenho. Eu sei, acho que eu sempre soube que tudo podia melhorar. E o que, inclusive, quando eu fiz design de animação, foi uma coisa que me tirou muito da minha realidade de poder, de entender que você não é única. Você não é única. Muita gente faz o que você faz, muita gente faz melhor do que você. E você precisa continuar se aperfeiçoando e fazendo coisas pra que você fique melhor no que você faz. Porque, de novo, é aquela coisa do se eu não nasci sabendo, então pra que eu vou fazer? E aí, quando eu fiz, era legal, porque primeiro me tirava da minha zona de conforto pra eu entender que eu podia até desenhar, mas tinha muita gente ali dentro que desenhava bem melhor do que eu e que me instigava a estudar mais e me aperfeiçoar e me tornar o que na época eu queria ser, que era uma artista e uma ilustradora e tudo mais. E não que eu não queira mais ser essas coisas, eu até quero, tipo, eu quero um dia ver uma ilustração minha num lugar legal e eu quero poder viver de arte. Só que eu entendi que a arte, ela vai muito além de
o desenho na minha vida, sabe? Tipo, eu escrevo. E eu sinto que escrever também é uma arte. Tipo, poder juntar as palavras de um jeito que vão te fazer sentir coisas é arte. E é engraçado porque eu soube... Eu sou... Dicção de milhões. Eu soube que eu queria ser escritora quando eu li um livro... Não se apega, não. Alguma coisa assim. Eu acho que é um desses aí. E pode até parecer, tipo, um daqueles livros, tipo aquele filme Ele Não Está Tão Afim de Você, mas não era muito isso. A menina era uma escritora e ela meio que não botava muita fé nela mesma, assim, sabe? E aí, no fim, spoiler, ela consegue publicar um livro. E aí, quando eu terminei de ler aquele livro, me subiu uma coisa assim, tipo, uma energia, sabe? Tipo uma adrenalina, assim, sabe? Quando você tá correndo e aí você fica se motivando pra correr mais rápido. E aí sobe aquela coisa, tipo, aquela energia, assim. Foi meio isso. E aí eu falei, é isso. É isso que eu quero fazer. Eu quero tocar as pessoas. E eu quero deixar a minha marca no mundo. Até porque às vezes eu fico pensando que todo escritor é uma pessoa que quer deixar a sua marca no mundo. Seja ele um bom escritor ou um mau escritor. Porque em certo momento alguém vai ler o que você escreveu. E alguém vai lembrar de você. Seja pra falar tipo, puta, aquele livro é horrível. Ou, aquele livro foi legal. E eu tive uma experiência bacana lendo. E aí eu lembro que eu mandei mensagem pra um amigo meu e disse, tipo, meu Deus, é isso que eu quero fazer da minha vida, tipo, eu quero escrever e eu quero fazer as pessoas se sentirem bem e acolhidas com os personagens que eu vou botar pra fora, assim, sabe, tipo, e na época também eu tava muito louca por Percy Jackson, porque, enfim, eu sou até hoje, né, maluca por Percy Jackson. E, aliás, o Rick Riordan foi, tipo, um dos escritores que me inspiraram a escrever fantasia, sabe? O outro foi o George. E tem uma escritora, Octavia Butler. Ela é muito boa. Meu Deus, que desespero que eu senti quando eu li Kindred. Meu Deus, Kindred é muito legal. Gente, vocês têm que ler Kindred. É desesperador. Tem muitos tópicos sensíveis, mas é muito legal. Eu juro. É um livro que te faz sentir coisas, assim. E voltando na coisa da arte, tipo, se a arte não te faz sentir nada, então não valeu a pena, sabe? Porque a gente aprende isso quando a gente estuda um pouco de arte, sabe? Tipo, a arte, o objetivo dela é te fazer sentir alguma coisa. Seja você olhar pra um picho e dizer, tipo, isso não é arte. E sentir raiva. Ou olhar pra um quadro e se sentir bem, sabe? Tipo, se for uma paisagem, você chegar num ponto em que, sei lá, você consegue sentir a grama daquilo na sua cabeça, sabe? Tipo, te leva pra lugares que você viveu e tudo mais. Esse é o objetivo. E se não te faz sentir nada, então não valeu a pena. Entende? E aí eu cheguei a essa conclusão, de que eu queria fazer as pessoas sentirem coisas com o que eu escrevesse e com o que eu produzisse no geral. E talvez com isso aqui agora eu esteja te fazendo sentir alguma coisa, seja tipo, putz, essa garota não tá falando nada com nada. O que é a proposta? Eu vou falar abobrinha e talvez isso bata em algum lugar pra você e você pense, fez sentido. Mas se não fizer também, esteja você lavando uma louça, indo pro trabalho, indo pra escola ou pro curso, sei lá, tipo, tô te fazendo uma companhia, tá sendo bacana, me fala aí. Mas eu acho que nós, como seres humanos, estamos sempre procurando alguma coisa pra fazer a gente sentir algo, sabe? Ainda mais hoje em dia, em que parece que, tipo... Sabe aquelas animações
em que tem geralmente uma pessoa na frente de um computador e aí tá tudo escuro e ela tá sendo iluminada pela tela do computador que é azul e ela tá tipo com uma cara de meu Deus, eu não queria estar fazendo isso. Por muito tempo pareceu meio idiota, né? Principalmente quando a gente tá, tipo, quando eu tava crescendo, e isso me pareceu sempre meio idiota, tipo, isso nunca vai acontecer comigo. Spoiler. Aconteceu. E eu sinto que, tipo, essa tem sido a energia, basicamente, de todo mundo, sabe? Trabalhe você no escritório ou não. E eu sei qual é o motivo. Capitalismo tardio. Olha, toda a minha conclusão de boa maioria das coisas vai ser capitalismo tardio, tá? Acostume-se. Essas duas palavrinhas vão sair da minha boca por muito tempo. Porque quando você entende isso, acabou. É isso. Fecha a conta. Mas... sei lá. E aí eu acho que hoje em dia a gente tá, tipo, seguindo pessoas e consumindo coisas na esperança de fazer com que a gente se sinta, tipo, relativamente em paz com o capitalismo tardio e com a exploração dos nossos corpos, das nossas mentes. E talvez ouvir uma pessoa falando qualquer coisa te passe uma sensação de conforto, sabe? Tipo, sei lá, tem alguém passando pela mesma coisa que eu tô passando, o que foi exatamente o que eu senti hoje. Porque uma das pessoas que me inspirou a finalmente fazer um podcast foi a Malu Costa Curta. Eu não sei se é assim, se o sobrenome dela tá certo, mas é a Malu, do Malu Inverso, que escreveu uns livros e tudo mais. E ela me inspirou a fazer isso aqui. E hoje eu tava ouvindo o podcast dela, O Meio de Lua. Que, aliás, eu pensava que se referia, tipo, a fisicamente o meio da lua. E não, tipo, você é meio de lua, sabe? E aí eu percebi isso hoje, que eu tava interpretando super errado. Mas ela tava falando... Eu escutei 2 episódios e ela tava falando sobre ser adulto, sabe? E coisas, tipo, você vai sempre esquecer alguma coisa. E eu tava muito me identificando com ela, assim, tipo, pensando... caraca, é isso mesmo. E é muito reconfortante se identificar com alguém. Entender que você não tá sozinho sentindo essas coisas que você acha que você tá sozinho sentindo, sabe? Não, na real, não. Tá todo mundo passando pela crise dos 20, pelo menos quem tem 20. E tem uma coisa que a minha psicóloga me diz sempre que eu acho que eu tô atrasada. Até porque esse lance de atraso de novo, é uma coisa do capitalismo tardio, sabe? Tipo, você tá atrasado pra quê? Exatamente. É tipo assim, pro compromisso que você marcou, porque se teve um compromisso que você marcou e você tá atrasado, realmente você tá atrasado, mas na vida, você tá atrasado pra quê? Tipo... E aí ela tava dizendo isso sobre a crise dos 20. E aí eu imediatamente pensei no que a minha psicóloga me disse, tipo, quando você tem 20 anos, você acabou de sair da adolescência, né? Primeiro de tudo. E da escola, que era uma zona de conforto. E que tinha uma rotina e tudo mais. E aí, se você tem 20 anos e, sei lá, tá só trabalhando, o resto do seu tempo você vai precisar fazer alguma coisa, né? Se você se propor a fazer alguma coisa. Seja ela qual for. Então... você nunca vai saber ao certo se o que você tá fazendo é certo ou errado. E tá tudo bem, porque você é um pequeno adulto, você não é um adulto premium, entendeu? Tipo, você não tem 30, 40 anos. Então, quando você tem 20, você tem sempre que se lembrar que você é um adulto de X anos. Tipo, quando eu tinha 21, eu era uma adulta de 1 ano. E o que você faz com uma criança de 1 ano? Sabe? Tipo, ela tá descobrindo o mundo. Hoje em dia eu sou uma adulta de 4 anos, eu tenho 24. E eu já descobri algumas coisas, mas muitas delas eu ainda vou ter que entender. Por exemplo, eu acho que eu já falei, mas eu já entendi que ser adulta é resolver perrengue. E lembrar de comprar alguma coisa no mercado. Que, aliás, eu odeio ir. Caralho, eu odeio ir no mercado. Mas, com o que eu faço hoje, eu preciso estar no mercado o tempo todo. Tipo, ontem eu fui no mercado com o meu irmão
E ele ficou reclamando o tempo todo que primeiro eu precisava aprender a dirigir, porque até hoje eu não sei dirigir, e que ele odiava ir no mercado. E eu virei pra ele e falei, eu também odeio, mas eu tô aqui, sabe? E eu acho que ser adulto também é você relevar algumas coisas que você não gosta de fazer, porque elas têm que ser feitas. Tipo, não gosto de lavar louça, mas a louça tem que ser lavada, porque a pia vai ficar cheia de louça nojenta? Claro que não. Ou, não gosto de tirar o lixo. Não é uma das tarefas mais incríveis do mundo, mas ele precisa ser tirado, porque se eu não tirar, ninguém vai tirar. E... sabe, essas pequenas coisas, cuidar de casa é uma merda. Mas você tem que cuidar, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. O que eu volto de novo naquela coisa do... se você não fizer uma coisa que tá aqui dentro da sua cabeça e que você tá se propondo a fazer, ninguém vai fazer, sabe? Porque é como diz o bom e velho Emicida. Você é o único representante dos seus sonhos no mundo. E isso é muito real. E muito assustador. Porque aí você tem medo de falhar. E quem não vai ficar tão decepcionado com você mesmo, além de você, quando se tratam dos seus sonhos, sabe? Quando você realmente descobre que você tem esse sonho e que você faz muita questão dele. Quando aquela coisa se torna real. É muito assustador quando as coisas se tornam reais. Porque aí a falha se torna real. E se você não sabe lidar muito bem com a falha, fica difícil. Sabe? Acho que é isso. Eu acho que é isso. Se isso ficou muito curto, bom, o próximo fica mais longo. Mas eu acho que eu tô satisfeita. Tá me dando aquela sensação de quando eu termino de escrever um capítulo e eu acho que ele tá bom? E eu digo, não mexe mais. Não mexe mais. Aliás, eu podia falar do Corinthians aqui também, né? Por que eu tô com a blusa do Corinthians? Porque eu tô com esperança. Eu tô com esperança. Mas eu também não vou falar muito, que é pra não gorar. Então é isso. Se você gostou, manda pra um amigo, ou uma amiga, ou um inimigo, sei lá. Se você não gostou, manda pra um inimigo. E... prazer. É isso. Esse foi meu TED Talk. É assim que eu encerro as minhas sessões de terapia. Esse foi meu TED Talk. Não é um TED Talk. E... fechando o observatório. Qual é melhor? Esse foi meu TED Talk ou fechando o observatório? Acho que fechando o observatório. Enfim, fechando o observatório. Tchau.